Boa noite. Você confere agora as notícias de Minas nesta quarta-feira. Caminhoneiros protestam pelo segundo dia em várias rodovias mineiras contra o aumento no preço dos combustíveis. Roubos em fazendas estão preocupando moradores até nas mais tranquilas cidades do estado. A PM argumenta que define o policiamento pelas estatísticas e que os números mostram redução de crimes. Deputados federais decidem em Brasília destino do presidente Michel Temer. Nosso comentarista Orion Teixeira vai analisar a votação que está em curso. Ex-senador Clésio Andrade depôs hoje em Belo Horizonte no processo do chamado Mensalão Tucano. Centenas de pessoas vão à Feira do Empreendedor em busca de informações para montar negócios ou aprender como ganhar mais dinheiro na atividade que já escolheram. E a alimentação é um dos setores mais procurados. E para te ajudar a economizar na conta de luz, vamos mostrar um equipamento desenvolvido no Brasil que você mesmo pode montar na sua casa e captar energia solar. E no futebol, o Atlético entra em campo às 9 da noite no Mineirão contra o líder do Campeonato Brasileiro, o Corinthians. Essas e outras informações a partir de agora. Nós começamos essa edição falando sobre o segundo dia de protestos dos caminhoneiros contra o aumento no preço dos combustíveis. Os motoristas reclamam que o maior repasse dos impostos, autorizado pelo governo federal há 2 semanas, acaba com o lucro nos fretes. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a BR-040 tinha pelo menos 3 pontos de protestos hoje de manhã. O repórter Igor Calhan e o cinegrafista Adilson Alves acompanharam essa manifestação. Pela manhã, a lentidão do trânsito chegou a 5 quilômetros na BR-040, sentido Brasília-Belo Horizonte. A paralisação começou na altura do quilômetro 511, no trevo de Ribeirão das Neves. Os carros pequenos, moto, carga perecível, ônibus está passando, mas é carga seca, aí está aderindo à greve para nós fazer nossa reivindicação dentro da lei, né? O protesto é contra o reajuste no valor dos combustíveis, anunciado recentemente pelo governo federal. Cada viagem de areia que a gente busca em Esmeralda está gastando em torno de R$25 a mais. A gente não está conseguindo repassar isso para o consumidor, entendeu? Então tá ficando difícil, daqui a pouco não vai ter caminhão rodando, não vai ter condição de ninguém trabalhar mais. Mais de 200 caminhoneiros pararam no acostamento em uma das faixas da rodovia. Quem não aderiu à paralisação e tentou passar foi impedido. Ele quer que pare no meio da BR. Você pode parar um carro no meio da BR, você complica você e os outros. Então eu falei, eu vou parar na frente. Eu falei, não, na frente não vou parar, só parar aqui. Pô, eu falei, não, vou parar na frente, aí eles pularam na frente. A concessionária Via 040, que administra a rodovia, a Polícia Militar e a Polícia Rodoviária Federal deram suporte para garantir os direitos e segurança de caminhoneiros e motoristas. A gente conseguiu conversar com o pessoal que está mais à frente, né, que está mais engajado aí nessa manifestação, e a gente conseguiu manter a liberação aí da faixa da esquerda. Uma negociação tranquila com os manifestantes? Sim, o pessoal bastante colaborativo. A paralisação divide opiniões dos motoristas que passaram pelo local. Por favor, tem que melhorar o Brasil alguma coisa, né? Eu acho até uma benfeitoria que eles estão fazendo para nós mesmos, né? Tem que melhorar alguma coisa. É bem complicado, né? Porque a gente precisa da estrada para rodar aí. Meio difícil, porque parar direto aí. Eu acho que deve fazer, sem prejudicar os outros, né? Ao abastecer, os caminhoneiros sentem um reajuste no diesel de até 40 centavos o litro. E caso o governo não diminua os valores cobrados nos impostos dos combustíveis, eles prometem não parar a greve tão cedo. Vai continuar, o protesto vai continuar. Nós não temos ideia de sair daqui tão cedo. Teve protesto também na MG10 no início da tarde. A pista também ficou bloqueada na manifestação contra o aumento dos combustíveis. A via chegou a ficar fechada por cerca de 1 hora ali na altura da cidade administrativa. Os veículos podiam passar apenas pela marginal. Segundo a Polícia Militar, os caminhoneiros se dispersaram do local e a rodovia, aliás, já está liberada agora nos 2 sentidos. A Justiça de Minas interrogou hoje de manhã o ex-senador Clésio Andrade, que é investigado por envolvimento no Mensalão Tucano, o esquema de desvio de dinheiro para a campanha à reeleição do então governador de Minas, Eduardo Azeredo, em 1998. A Luciana Viana, o que vai acontecer agora, que a nossa repórter Luciana Viana vai nos trazer mais informações. E a primeira pergunta que eu faço para a Luciana é, Luciana, além de negar as acusações, o que é um pouco óbvio sempre, o ex-senador forneceu à juíza que o interrogou algum dado novo? Boa noite.
Boa noite, Nácia. Boa noite a todos. O ex-senador Clésio Andrade, ele relatou que se desligou das empresas nas quais ele era sócio de Marcos Valério em 1998, ou seja, antes da campanha à reeleição de Eduardo Azeredo ao governo do estado, né? Lembrando que Clésio Andrade era vice na chapa. Segundo a denúncia, Clésio Andrade teria ajudado a desviar 3,5 milhões de reais por meio da agência de publicidade SMPI, dinheiro que teria sido usado, portanto, na campanha. Apenas Eduardo Azeredo foi condenado no caso do Mensalão Mineiro. O tucano recorre em liberdade de pena de 20 anos de prisão por peculato e lavagem de dinheiro. E agora a gente aguarda os desdobramentos desse caso, Vinácia. Obrigada, viu, Luciana? E nós continuamos a falar de política com o assunto que é destaque em todos os noticiários, a votação na Câmara dos Deputados, que autoriza ou não o STF a investigar o presidente Michel Temer. A sessão começou ali por volta de 9 horas da manhã. O quórum mínimo de deputados para iniciar a votação, que é 342, foi alcançado ali no começo da tarde. E neste momento, os deputados estão em votação. Nosso comentarista de política, Orion Teixeira, já está conosco. Orion, você acredita que termina hoje a votação? Boa noite, Inácia. Boa noite a todos. Acredito que sim. O presidente Michel Temer tem, de acordo com as previsões feitas, número suficiente de votos para escapar dessa, digamos, dessa abertura de processo no Supremo Tribunal Federal. Ele deverá ter até 250 votos. A questão que fica, Inácia, a pergunta é o dia seguinte. Temer vai ter condições de continuar governando o país depois de ficar tão enfraquecido nesse processo de denúncias? A governabilidade é medida por votos no Congresso Nacional. Ele precisaria de ter 308 votos para aprovar medidas de reformas constitucionais, por exemplo, que requerem 60% dos votos dos 513 deputados. Não tendo uma boa votação hoje, uma maioria folgada de 300 votos, fica essa suspeita, essa desconfiança de que ele não terá mais condições de governabilidade daqui para frente, já que, para salvar o próprio mandato, ele não conseguiu 300 votos, que dirá para medidas impopulares há um ano das eleições de deputados e da maioria dos senadores. Agora vamos falar do PSDB, que decidiu hoje liberar a bancada para votar conforme a consciência de cada um. O que você acha que vai vir do PSDB? Olha, o PSDB também vai ficar enfraquecido diante do governo federal porque ele não teve uma posição de fidelidade. De aliado, então, né? Provavelmente, ele vai perder espaços dentro do governo federal. Muito bom. A gente vai agora tratar de um outro assunto. Gente, a votação está em andamento. Tendo aí uma conclusão até o final do nosso jornal, nós vamos trazer essa informação para você. E agora com o Orion a gente quer tratar de um outro assunto que é o seguinte. O Ministério Público Federal do Distrito Federal pede à Justiça a condenação por improbidade administrativa do governador de Minas, Fernando Pimentel, e de outras 5 pessoas. A ação, que não tem data para ser analisada, foi movida com base nas investigações da Operação Acrônimo da Polícia Federal, que apura um suposto esquema de lavagem de dinheiro usado em campanhas eleitorais. Entre 2011 e 2014, quando era ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior no governo Dilma, o Pimentel teria recebido até 12 milhões de reais da Odebrecht em troca de benefícios na Câmara de Comércio Exterior, que é vinculada ao ministério comandado àquela época por Pimentel. Uma outra ação com o mesmo teor na denúncia tramita no Superior Tribunal de Justiça e prevê, com a condenação por improbidade administrativa, a perda da função pública. Em nota, a defesa do governador Fernando Pimentel diz que o fato está em análise no STJ e que o erro é o mesmo daquela delação penal e que tem provas para desmentir as acusações. Orion, nós temos aí o nosso governador sofrendo aí processos em andamento na Justiça. Isso, na sua opinião, enfraquece a capacidade de liderança, de tomada de decisão e até de angariar apoios para a gestão de um Estado que está em dificuldades, como Minas Gerais? Necessariamente não, Inácia. Isso aumenta o desgaste político dele perante a opinião pública, por exemplo. Mas o governador já está com esse processo, com essa denúncia feita no Superior Tribunal de Justiça, que ainda não foi analisada. Se ela for aceita, ele se torna réu e aí será julgado no Superior Tribunal de Justiça. Caso contrário, ela pode ser arquivada. Mas o que pode acontecer politicamente é que no ano que vem, ele sendo candidato à reeleição de si mesmo, ele pode sofrer o desgaste da oposição dos rivais que vão explorar, com certeza, essas denúncias contra ele. Quer dizer, aí isso vai pesar mais. Com certeza. Muito bom. Outro assunto para a gente tratar com o nosso comentarista Orion Teixeira é o seguinte, envolvendo o senador Aécio Neves, que pode reassumir a presidência do PSDB a qualquer momento. O presidente interino, que é o senador Tasso Gereissati, tem falado que não quer continuar na liderança. Orion, o que falta para o Tasso devolver, então, a presidência do PSDB ao senador Aécio Neves? Não falta nada, Inácio, porque não há impedimento legal de o senador reassumir a presidência, o comando do partido, a não ser o constrangimento partidário
dos tucanos de ter em seu comando um presidente investigado em 9 inquéritos pelo Supremo Tribunal Federal. A situação aí depende da vontade pessoal do senador Aécio Neves e também do próprio partido, que dificilmente irá tomar uma decisão de puni-lo, afastá-lo do cargo, antes mesmo de ser investigado pelo Supremo Tribunal Federal. Agora, o próprio PSDB, as outras lideranças também não tomam essa definição, né? E hoje o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, ele pediu ao Supremo Tribunal Federal que pelo menos se adotem medidas cautelares contra o senador Aécio Neves, como, por exemplo, até o uso de tornozeleira. Isso seria, quer dizer, o próprio PSDB aguarda uma solução nesse sentido para não colocar o Aécio Neves no comando do tucanato de novo? Olha, não é normal um senador da República ser investigado dessa forma, mas a legislação está aí, independentemente se o investigado é do andar de cima ou do andar de baixo. A lei é para todos. Então temos que aguardar, né? Vamos ver o que o Supremo define. Obrigada, Orion. Até a semana que vem. Boa noite. Um hábito antigo de produtores rurais de café é colher o café e armazenar na propriedade, o que tem atraído bandidos. Os roubos de cargas de café estão aumentando a cada dia. Estamos quase no final da colheita e muitos produtores ainda insistem em armazenar o café beneficiado no próprio armazém. Só nesta semana, em uma fazenda em Poços de Caldas, foram roubados 250 sacas de café. Os bandidos invadiram a fazenda e renderam o caseiro. Foram apreendidos um caminhão, um veículo Gol, uma Kombi. 200 sacas de cafés, mais equipamentos foram recuperados. 5 indivíduos foram presos. Esse produtor fala dos cuidados que ele toma com sua propriedade para não sofrer os furtos. É assim que a gente beneficia, mandar direto para armazenamento, não deixando café beneficiado de maneira alguma na propriedade. E também orientando os vizinhos para que um esteja cuidando da propriedade do outro, né? E o número de roubos em fazendas está preocupando moradores também no Triângulo Mineiro. Apesar disso, a Polícia Militar desativou uma companhia em um distrito de Uberlândia, argumentando que as decisões da PM estão apoiadas em estatísticas e que o número de roubos tem reduzido na região. A vida pacata do campo e as ruas tranquilas, quase sem movimento nos distritos, dão a impressão de que a vida passa sempre sem nenhum inconveniente. Mas volta e meia algo acontece sim. E a sensação que predomina é a de um ambiente calmo, mas inseguro. Segurança é fraca, fraquíssima. Tá muito seguro não. Por quê? Tá parecendo muitos ladrões aqui roubando muito. Na semana passada, uma fazenda a 6 quilômetros de Martinésia foi alvo de criminosos. Eles fizeram 5 reféns que foram liberados aos poucos. Depois de horas de negociação, a última vítima foi liberada e os bandidos foram presos. 2 conseguiram fugir antes da chegada da polícia. O caso repercutiu em toda a região e, é claro, preocupou os moradores. A Viviane mora em Martinésia há 35 anos e faz 2 anos que ela se mudou para essa casa. Mesma época em que o posto de polícia, que fica ao lado, foi desativado. Porque as pessoas se sentiam mais seguras, né? Porque vendo que tem policiamento 24 horas, né? E hoje, como é que tá? Hoje tá uma situação muito difícil, né? Tem vezes que eles passam até 3 dias sem vir aqui. A gente tem um número, né, de guarnições que são lançadas todos os dias, né, para atender a zona rural de Uberlândia. A gente prioriza, né, com base em dados estatísticos. A polícia diz ainda que os casos de roubos às propriedades rurais de Uberlândia caíram em cerca de 12%. Mesmo assim, o Sindicato Rural diz pressionar as autoridades por números mais satisfatórios. A gente tem trabalhado isso, tem conversado com as autoridades policiais para ver o que possa ser feito, aumentar de efetivo, para aumentar a sensação de segurança realmente nas propriedades. Começou a vigorar a bandeira vermelha nas contas de luz em todo o país. Isso significa que o consumidor vai pagar mais caro pela energia. E diante de mais um aumento, o melhor a fazer é economizar. Uma alternativa para diminuir os gastos é usar a energia solar. Para substituir os equipamentos importados, já tem uma solução nacional que qualquer pessoa pode instalar em casa. Basta fazer um curso rápido. No inverno, o banho quente sempre é mais demorado, mas aí que mora o perigo na conta de energia elétrica. O chuveiro é um dos grandes vilões, ainda mais agora, com a bandeira vermelha vigorando em todo o país. Para reduzir o consumo, o Rafael criou este aquecedor solar, feito de materiais simples que qualquer um pode fazer em casa. Ele é feito com materiais de PVC, tubos, forro de PVC, caixa d'água comum, no caso aqui nós estamos mostrando um tambor de 200 litros, coisas que se encontram em material de construção a baixo custo. Para se ter uma ideia da redução, em uma casa moram 6 pessoas. Cada uma toma um banho por dia de 10 minutos cada.
Então, são 60 minutos de chuveiro ligado, ou seja, um consumo diário de 5.000 kW. Com a bandeira vermelha, isso representa um custo médio de R$ 5,00 diário. No final do mês, essa conta chega a R$ 150. Já com o aquecedor solar, o valor chega a praticamente zero e dá para aprender a fazer o equipamento em um dia. A oportunidade de fazer com menos de R$ 1.000 um aquecedor solar em seu lar e com 1 ano de uso, que gere uma economia significativa de até 50% na conta de luz, eu vou ter uma capacidade de investimento muito boa. Com o baixo custo, a ideia é que o projeto chegue em breve à população de baixa renda. A gente está fazendo um trabalho incrível de cursos com periodicidade mensal para a pessoa levar para a sua casa, levar o conhecimento para outras pessoas também fazer. É um projeto que visa levar um aquecedor solar para cada lar desse país. O Marco é aposentado e não perdeu a oportunidade. Fez o curso e instalou o sistema nos 2 chuveiros da sua casa. A redução nas contas já é significativa. Minha conta de luz vinha aproximadamente R$ 490. Caiu na faixa de 40%. E além da redução na conta de energia, o Marco tem a possibilidade de ganhar um dinheiro extra com esse tipo de aquecedor solar. Ele já criou, inclusive, uma mini oficina aqui na garagem da casa dele, já que esse sistema é tão simples e eficaz que chamou a atenção de vizinhos e amigos. Falamos para os amigos, já tem umas 3 propostas aí para fazer o pessoal para adquirir uma renda a mais. E será que vai dar sol nos próximos dias? Vamos ver agora a previsão do tempo para a capital. O céu fica parcialmente nublado até o fim de semana. Olha só. Nós temos aí na quinta, mínima de 12, máxima de 25. Na sexta-feira, a mínima sobe um pouquinho, de 14, a máxima para 25. E no sábado, a gente tem uma queda de novo, ligeira, 13 na mínima e 23 na máxima. E agora a gente vai ver a previsão para o interior. Vamos acompanhar, então, a previsão para as cidades do interior. Nós temos em Glaucilândia uma mínima de 9 e uma máxima de 31. Nós temos na cidade de São Gonçalo do Abaeté uma mínima de 9 também e a mesma máxima de 31. Agora, Ouro Fino vai ficar mais frio, mínima de 4 e máxima de 24 graus nesta quinta-feira. E amanhã o Cruzeiro entra em campo contra o Vasco e daqui a pouco o Atlético enfrenta o Corinthians com o desafio de vencer o paulistano que está invicto na competição. Os detalhes do futebol a seguir. E daqui a pouco você vai conhecer a primeira cidade do Brasil que foi tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Você sabe qual é? Ainda não? Então você vai descobrir conosco depois do intervalo no quadro Sabor Uai. Atlético entra em campo daqui a pouco, às 9 da noite, no Mineirão, contra o líder do Campeonato Brasileiro, o Corinthians. Vai ser um páreo duríssimo para o time mineiro, que tem feito os piores resultados em casa. E o nosso repórter André Salles já está conosco aqui no estúdio. André, você acha que o Galo vai entrar em campo com a mesma formação do último jogo? Pois é, Inácia, é uma grande possibilidade, né? O Atlético acabou aí fazendo uma partida muito boa lá no Couto Pereira, né, em Curitiba, contra o Coxa. Venceu por 2-0, um placar que é inquestionável, o Atlético foi muito superior e com uma equipe com muitas mudanças, né? O Robinho acabou ficando de fora no banco de reservas, o Elias entrou só no segundo tempo e principalmente o Gustavo Blanco, que atuou ali no meio, agradou muito. Então eu acredito que é sim uma possibilidade. O Micali escondeu o time, só vamos descobrir na hora. É possível também uma escalação um pouco mais conservadora, digamos assim, com muitos jogadores de pegada no meio-campo. Agora, é um jogo importante para o Atlético, né? Por que não vencer o líder do campeonato invicto? É lógico que é uma partida muito difícil, mas é um desafio para o Atlético, vai ser um jogão, todo mundo aguardando. E se vencer, vai ser a zebra do momento no campeonato, né? Até aqui. É. Bom, e o Cruzeiro, gente, vai jogar amanhã contra o Vasco, lá no Rio de Janeiro, às 8 da noite. O técnico Mano Menezes já definiu algumas mudanças. André, quais são elas? Pois é, então, a lista dos convocados, né, que vão viajar, saiu agora, há pouco tempo. E aí a gente já pode ter uma noção. O Mano não revelou o time, mas Manuel, Ezequiel e Alisson, um trio muito importante para o Cruzeiro, está de fora. E aí a gente tem que lembrar também que o Ariel Cabral já estava de fora, por lesão, e também o Diogo Barbosa. E aí, no caso, suspensão. Então, um Cruzeiro muito desfalcado. Acho que Rafinha aparece no time, o Romero continua na direita, então é possível que o Lucas Silva jogue no meio. Muitas mudanças, mas um Cruzeiro forte. Acho que tem boas chances de vencer o Vasco. Tomara. Obrigada, André. Até amanhã com os resultados de hoje, hein? É sim, até amanhã.
A primeira cidade no Brasil que foi tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional é mineira e muito conhecida em todo o país e até no exterior. Turismo por lá é sinônimo de boa gastronomia. O queijo é a principal atração, mas é só o turista entrar em qualquer quitanda que também não vai resistir aos doces e conservas. Conheça agora o Cerro na nossa série Sabor Uai. Ruas calçadas de pedra, casarões e igrejas que guardam a memória de 300 anos. Estamos no Cerro, município de 20 mil habitantes a 300 quilômetros da capital, no Vale do Jequitinhonha. É patrimônio nacional desde 1938, quando a cidade foi a primeira no Brasil a ser tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN. A cidade é toda tombada, nós não temos limite de centro histórico. Muitos aqui, moradores, enxergam isso como uma coisa ruim, mas eu enxergo como uma coisa muito boa, porque foi graças ao IPHAN, graças à preservação que o IPHAN deu para a cidade, que a gente tem hoje o turismo histórico, que a gente tem esse casario bem conservado, né? E se o nome do lugar é Cerro, o sobrenome dele é Queijo. Esta é a região queijeira mais antiga das Gerais. O queijo artesanal daqui é patrimônio imaterial, conhecido nacionalmente e até no exterior pela qualidade e sabor incomparável. Hoje, maturar queijo tem se tornado cada vez mais rotina entre os produtores, né? E já tem mais de 20 produtores já em processo de maturação, né, nesse resgate. Os queijos produzidos aqui na Fazenda do Túlio já ultrapassaram as montanhas de Minas, atravessaram o Atlântico e ganharam fama internacional. Há 2 meses, 2 tipos de queijos produzidos aqui ganharam prêmios num concurso mundial realizado na França. Embalados pelo sucesso da maturação, outros produtores estão seguindo o mesmo caminho. Nesta outra queijaria, os tempos difíceis ficaram para trás. O queijo é produzido da mesma forma praticamente em todas as propriedades e quando se matura, cada propriedade vai ter um produto com um sabor diferente, uma textura diferente, um formato, uma aparência diferente. Nesta loja, os queijos são sucesso de venda, mas quem vem em busca deles acaba se rendendo a outras delícias da região, como doces, conservas e farinhas. Alexandre vai voltar de sacola cheia para o Espírito Santo. É uma coisa muito fina, né? Feita da terra aqui. E lá no Espírito Santo todo mundo gosta de degustar, né? Com queijo, uma cachaça daqui, muito bom. Gente hospitaleira, clima agradável, culinária boa. O Cerro é desses lugares que a gente tem que colocar na listinha de prioridades para conhecer. Vai amar conhecer e vai querer vir assim rapidão. Uma pessoa vai passando para outra, vai informando. Venha que estamos de portas abertas. E você vai ver a seguir que tem oportunidade na capital para quem quer abrir o próprio negócio. Uma feira para microempreendedores é realizada pelo Sebrae e promete ajudar quem tem dúvidas sobre gestão. Abrir um novo negócio é sempre desafiador e o processo pode gerar muitas dúvidas. Para orientar quem já tem ou quer começar aí uma iniciativa no mercado, o Sebrae realiza até sábado a Feira do Empreendedor. Natália tinha uma loja física de roupas, depois passou a expor e vender os looks pela internet via redes sociais, mas há pouco mais de um ano sentiu a necessidade de inovar o negócio, que se tornou uma consultoria de imagem. Há uma demanda muito grande porque as pessoas precisam de enxergar como que uma peça fica combinada com outra. Então, quando você compra num e-commerce, você não tem a possibilidade que você tem na loja de experimentar uma peça junto com a outra. Boa parte dos visitantes da feira veio em busca de informações para empreender ou melhorar a renda que já tem. O que me trouxe aqui é buscar conhecimentos novos, aprender um pouquinho mais, né, para como a gente enfrentar essa crise. A gente vai descobrir novos campos, novas áreas e criar oportunidade para todo mundo. Eu posso ficar atento também a inovações que podem estar acontecendo e conhecendo essas inovações eu posso aplicar para mim e para meus clientes também. É muito importante ele pensar nessa inovação, que é o tema da feira esse ano. Como que ele pode ser diferente do concorrente? E isso ele encontra na Feira do Empreendedor. Esse ano, a feira criou um espaço onde ela traz as 5 atividades mais procuradas por quem quer abrir ou inovar um negócio.
Destaque para restaurantes, cervejarias artesanais, roupas, negócios digitais e salões de beleza. Algumas pessoas enxergam crise e outras enxergam oportunidades. Então é não desanimar, é buscar ajuda, né? Tem hoje várias instituições que podem ajudá-lo nessa formatação do negócio e a partir daí ter segurança para que esse negócio cresça e consequentemente ele tenha sucesso. A Feira do Empreendedor conta ainda com pockets palestras e uma das novidades é a transmissão de parte do evento pela internet. A Feira do Empreendedor vai até o próximo sábado na sede do Sebrae Minas, no bairro Nova Granada. Informações e inscrições no site feiradoempreendedormg.com.br. Eu conheço muitas pessoas que sonham abrir um negócio, que ficam só planejando ali e vão deixando aquele projeto na gaveta. Se você der o primeiro passo, vá à Feira do Empreendedor, conheça pessoas, busque informações, isso fomenta suas ideias e você fica mais capaz para colocar em prática aquilo que você planeja. E vou te falar mais uma coisa, é uma dica aí de conselho de amiga, comece a fazer. Parece muito difícil, mas depois que você dá o primeiro passo, as coisas vão se encaixando e você vai enxergar o seu negócio em pouco tempo, quem sabe virando um CNPJ ou uma atividade que vai aumentar a sua renda. Combinado? Não desista. Muito bem, eu conto com a sua audiência amanhã. Por hoje é só. Boa noite para você. E a gente te espera na quinta-feira.